Então vem comigo, acompanha a leitura dessa questão. Com relação aos conceitos de hardware, ao editor de textos Word 2013 e ao sistema operacional Windows 10, julgue o item. Diferentemente da ROM, a memória flash não mantém os dados armazenados quando o computador é desligado. Certo ou errado? Bem, pessoal, para analisar essa questão, nós temos que conhecer um pouquinho melhor tanto a memória ROM como a memória flash, aí citada, para ver se está certo ou errado a questão. Vamos começar com a memória ROM. Para quem não conhece, a memória ROM, ela tem esse nome ROM de Read Only Memory, que significa, traduzindo para o português, memória somente de leitura. Porque na memória ROM, num microchip de memória ROM, o usuário apenas faz a leitura dos dados que já estão gravados lá dentro, e quem grava esses dados é o fabricante. A memória ROM ela é tradicionalmente conhecida como não volátil. Isso significa que o conteúdo da memória ROM não é apagado quando o computador é desligado. Quer dizer, na ausência de energia elétrica, os dados permanecem armazenados na memória ROM porque ela não é volátil. Outro ponto, quando a gente diz que ela é somente leitura, é sempre importante saber que o usuário não pode gravar na memória ROM. O usuário não grava dados na memória ROM. Quem grava é o fabricante. Então, quem escreve é o fabricante para o usuário, como a sigla ROM já diz, é somente de leitura. Ela também é chamada de memória permanente, porque os dados permanecem mesmo na ausência de energia elétrica. E um exemplo típico de recurso, muitas vezes armazenado em microchips de memória ROM, é o chamado BIOS. O Basic Input Output System é o sistema básico de entrada e saída e é responsável pela inicialização do computador. E esse sistema básico de entrada e saída, chamado BIOS, normalmente está armazenado ou em memória ROM ou também em memória flash. Bem, vimos as características da memória ROM, né? Agora vamos ver um pouquinho característica de memória flash, que atualmente é usada em muitos dispositivos, como cartões de memória, pendrive, dispositivos de estado sólido, como os SSDs, são exemplos que usam a memória flash. A memória flash ela permite ser escrita e apagada inúmeras vezes pelo próprio usuário. Diferente da ROM, então, a memória flash é de leitura e escrita. Ela é muito utilizada, como eu disse hoje, em vários dispositivos, desde aparelhos de MP3, pendrive, cartão de memória, smartphone, tablet, SSD. É uma imensa variedade de dispositivos que usam a memória flash. E as suas características, a gente pode começar falando que ela é de leitura e escrita, diferente da ROM, que é somente leitura, porque ela permite que o usuário grave e depois faça a leitura dos dados, por isso leitura e escrita. Ela não é volátil, assim como a memória ROM, a memória flash é considerada não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica, não perde os dados quando o usuário desliga o computador. Uma outra característica da memória flash é que os equipamentos que utilizam memória flash eles são mais resistentes a algum tipo de queda, de choque mecânico, se comparado, por exemplo, aos discos rígidos, que são mais problemáticos quando há uma determinada queda, né? Mas eles são bem resistentes os que usam memória flash, porque a memória flash é composta por microchips e acaba sendo mais leve e mais resistente a choques mecânicos. Outro ponto da memória flash que também tem que ser destacado é a questão dos ciclos de escrita, porque ela tem um número finito de ciclos de escrita, que pode variar aí de 10 a 100 mil regravações por célula de memória flash. Então ela tem aí sim o seu número finito. Agora, voltando para a questão, a gente já pode dar resposta. A questão dizia, diferentemente da ROM, a memória flash não mantém os dados armazenados quando o computador é desligado. Errado, pessoal. Tanto a memória ROM é não volátil, como a memória flash, não volátil também. A memória ROM e a memória flash, as duas, não perdem os dados na ausência de energia elétrica. São memórias não voláteis. E aqui a questão tentou dizer que, diferentemente da ROM, a memória flash não mantém os dados armazenados quando o computador é desligado. Errado. Assim como a memória ROM, a memória flash, sim, mantém os dados armazenados quando o computador é desligado, por isso marcamos como errado, né? Um exemplo de memória volátil que perde os dados na ausência de energia elétrica, que perde os dados quando o computador é desligado, é a memória RAM. RAM, mas a memória ROM e a memória flash são memórias não voláteis, como vimos aí no passo a passo. Portanto, marcamos como errado essa questão. Valeu, pessoal!